Estamos iniciando nossa transmissão aqui do Facebook do programa Hora da Notícia, que vai começar agora mesmo. Já quero começar o programa agradecendo a quem partilhou na última sexta-feira o nosso vídeo, como a Sandra Cabral, o Hamilton Martins, Ayrton Rocha, Marileide Menezes, João Lima, Grijalva Costa, Fernando Castelo Branco, Jesus Alves, José Dantas, Adriano Figueiredo e o Olavo Souza. Bom dia para quem já está entrando também aqui, como o Manuel Santos, o Wellington Pereira, o Dr. Paulo Roberto Soares. Vamos iniciar agora. Na rede também estava. Eu usei ele. Peraí. Muito bom dia, 4h58 em Fortaleza. Hoje, segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018, começando a Hora da Notícia, comigo, André Capiberibe, Velho Malveira, ao meu lado do comando do som, Luciano Coelho e Renato Abreu, ambos apostos na bancada. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, Malveira, bom dia, Renato Abreu. Bom dia quem já entrou aqui, como o Jorge Luiz, o Elísio Xavier, Cláudio Regis, a Giza Santos, lá em São Paulo, linda Giza, Dr. Paulo Roberto, mandamos parabéns para o Renato, pelo Leão, a conquista do Leão, todo mundo muito feliz aí com o Leão, esperamos que tenhamos os dois times da Série A no ano que vem. Bom dia, Gilardi Alves, bom dia, Giza Santos, mandamos parabéns. Bom dia para você, querido. Que conquista, Renato Abreu, que conquista irretocável, o acesso garantido com 4 vitórias de antecedência, o Campeonato Brasileiro com 2 vitórias antes do final do término do campeonato. 2 rodadas, perdão. Que vitória incontestável do Leão do Pici, o maior título da história do futebol cearense. Sem dúvida. Bom dia a todos. Bom dia, Luciano. Bom dia, André. Bom dia, o grande Malveira. Um final de semana realmente tricolorido. E eu queria aqui aproveitar, abraçar. Ontem eu estava numa mesa muito tricolorida lá no Flórida, porque teve o aniversário também do Flórida Bar, no sábado, foi uma grande festa. O Flórida, com os seus 56 anos já de história, e teve uma festa muito bonita lá no Flórida. E ontem a festa se completou com o encontro dos tricolores, ontem no Flórida Bar, seguido inclusive de mesas também, todas coloridas lá no Caravelle, onde foi uma festa até a tarde, porque inclusive saiu a carreata lá do Aeroporto Velho, em direção à Praia de Iracema, numa festa também muito bonita, e uma atitude muito correta, porque era dia de jogo também do Ceará, né? Então não dava para a torcida do Fortaleza sair pelo lado do Aeroporto Novo, porque ia se encontrar com os torcedores alvinegros que iam para o jogo do Ceará contra o Internacional. Então, tudo bem, o Ceará foi para o jogo, e a torcida do Fortaleza fez a sua festa pelo outro lado da cidade. A cidade é grande, tem espaço para as 2 grandes torcidas. Aí você tocou aí na campanha do Fortaleza, e eu quero mandar um abraço aqui para o Avilazir, estava com a esposa dele lá no Flórida, o meu amigo Flávio Menezes, o meu amigo Robson Menezes, o Inoldo, que é o homem que distribui a carne de carneiro lá na fazenda dele, do Quixadá, aqui para todo grandes restaurantes de Fortaleza, e a carne dele é um espetáculo. O Silvio, que é goiano, mas se incorporou à torcida do Leão. O Luiz, da Receita Federal, também é torcedor do Tricolor, né? O Toninho, tá todo mundo lá no Flórida Bar ontem, uma festa realmente maravilhosa, uma festa tricolorida. E a campanha do Fortaleza não deixa dúvida mesmo, não, você tem razão. Se você for olhar a campanha do Fortaleza, número de vitórias, 20, disparado. Número de pontos, disparado. Mau saldo de gols, mau gols marcados, presença da torcida, dos 20 maiores públicos da Série B, 16 são do Fortaleza, recorde de público, recorde de renda, tem um dos artilheiros do campeonato. Então, de fato, sem tirar nem pôr, esse mérito do Fortaleza. Desde que começou o Campeonato Fortaleza, dentro do G4, não passou uma rodada do campeonato, das 36, que faltam ainda 2, são 38, das 36 rodadas já realizadas, em nenhuma delas o Fortaleza ficou fora do G4. E desde a segunda rodada, o Fortaleza é primeiro. O Fortaleza só perde para o Corinthians. E dentre os nordestinos, é o time nordestino mais bem sucedido no Campeonato Brasileiro de Série B em pontos corridos. Então, conquistou a Série B com muita justiça. É um título inédito do futebol cearense. É o maior título da história do futebol cearense. É o título do Fortaleza. E a gente podia tocar um trecho aqui do hino do Tricolor de Aço para homenagear. Narração me mandaram, a narração do Júlio Salles.
Júlio Santos com quase 80 anos de idade, espetacular. Farias da mesma forma. Também. Gomes Farias da mesma forma. Ontem, inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, ontem no programa da Pelada, o Pelé, da Rádio Vezes-Mário, que eu gosto de ouvir, nas 2 domingos, aquele professor Luiz Eduardo fez uma belíssima homenagem, recapitulando momentos da conquista, os últimos momentos do jogo, uma parte do comentário do Ito Bezerra e também a reportagem do Carlos Cassiano lá no vestiário, entrevistando todo mundo, os dirigentes, o Rogério Ceni, os jogadores, o Rodolfo, que foi o autor do gol, que matou o Avaí. Enfim, eu acho que é um momento para ser celebrado. Parabéns à torcida, parabéns ao Sinfrone, que tem aqui a charge dele hoje, o Leão surfando, né, nas ondas do campeonato da Série B. Sem tirar nem pôr. Nas ondas do Avaí. Nas ondas do Avaí. Nas ondas do Avaí. Parabéns ao Sinfrone, parabéns à torcida do Leão. É para comemorar mesmo, é um título para comemorar. E, claro, novos desafios que virão na elite em 2019. Se o Ceará continuar, como dá a entender que vai continuar, teremos um ano muito interessante do futebol cearense. Os 2 clubes, maiores clubes, na Série A, disputando a primeira divisão do campeonato. Beleza. Deus te ouça. Deixa eu dar um bom dia também para o pessoal da Rádio Interativo de Maranguape, que retransmite o nosso programa, e para a Rádio Princesa do Norte, lá de Morrinhos. E ainda para a Tânia Martins, o Aderno Santos, lá de Morrinhos, que também retransmite a gente na sua web rádio. A Adriana Alves, mandando um bom dia. O Cláudio Regis Lima. A Justiane Krasinski, de Bento Gonçalves, mandando um bom dia para esse trio maravilhoso de jornalistas, gentileza sua. Bom dia para o Cristiano Jasmo, Gilardi, mandando um bom dia para o Malveira também, o Michel Mendonça e o Elton Pereira. Eu queria chamar a atenção aqui, Luciano, que já, às 7h15, vai ao ar uma entrevista que eu fiz com o Heitor Freire, que é o presidente do PSL aqui do Ceará, deputado federal eleito com mais de 90 mil votos, é uma espécie de interlocutor do presidente eleito Jair Bolsonaro aqui para o estado do Ceará. Ele diz muitas coisas interessantes no programa, eu recomendo quem quiser assistir, e ele faz uma confidência pública de que realmente há uma expectativa de que o PSL comece já a legislatura com 64 deputados Como é o negócio? Logo no começo. Logo no começo. Elegeu 52 e mais 12, né? E tem muita gente querendo aderir, segundo o Heitor, porque o PSL está fazendo uma certa triagem e ele já passaria à frente do PT e já começa a levar como um partido. 56, né? 56, ele tem 50. Mas aí ele, pelas adesões, ele passaria do PT por conta de alguns partidos que não fizeram cláusula de barreira, que estão procurando o PSL, porque se identifica com as propostas do governo que se instala em Brasília no dia 1º de janeiro. 5 e 6? 7h15 começa a entrevista. Quem quiser 7h15 ouvir, na TV Assembleia. Na TV Assembleia. Na TV Assembleia. Renato, 5 e 6, Luciano, vocês viram o Silvio Santos, sábado à noite, com o Bolsonaro no Teleton? Bolsonaro ao telefone? Primeira vez um presidente participa do Teleton. É verdade. Histórico aquilo ali, viu, André? Histórico. O Teleton, é bom lembrar, é uma invenção americana, que o Silvio Santos tão bem trouxe para cá, com aquela CDC, que é uma associação que faz um trabalho muito interessante com deficientes. Pois bem, o Teleton é um evento que acontece nos Estados Unidos, de uma forma espontânea, na televisão americana. Os artistas vão a esse Teleton e participam espontaneamente, sem cobrar cachê, e isso aumenta a arrecadação online, né? Que o ouvinte, na época, por telefone e tal, me lembro bem. É o Criança Esperança do SBT. Pronto, mas só que é uma invenção americana. Tem uma história até interessante. O Sinatra, ele era fã do Teleton, e todas as edições do Teleton ele aparecia de surpresa, cantava, e quando ele ficava no ar, aumentava substancialmente as contribuições. Então, o Sinatra sempre aparecia, e ele brincava, e ele sempre teve uma proximidade com essas questões dos jovens, das crianças, porque o Sinatra, inclusive, fez vários shows beneficentes ao longo da sua carreira para ajudar crianças, no mundo todo, inclusive. Crianças carentes, inclusive, no mundo todo, não só nos Estados Unidos. Então, o Teleton tem essa marca, realmente. E o Silvio Santos inovou com a presença do presidente eleito. É a primeira vez que o presidente da República participa do Teleton. Achei uma história muito interessante o gesto do Bolsonaro, né, em participando do Teleton.
programa muito popular. Não Vamos soltar uma parte aqui que o Silvio Santos falou. E o Silvio Santos andou dando... Falou demais, mas falou. Falou. Cada um fala o que quer. O Silvio Santos é o Silvio Santos. Vamos escutar. Silvio Santos, vem aí. Dá um abraço no presidente Jair Bolsonaro através das nossas palmas, né? Liga o microfone, viu? Não posso tossir, né? Provavelmente o presidente Jair Bolsonaro já deve estar me ouvindo. Presidente, eu fico muito contente em receber o seu telefonema, porque nesses 20 e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que o presidente me dá esse prazer. Então, gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo. Sei que o Brasil não é um peso leve. Sei que o Brasil precisa de um presidente que tenha vontade de acertar. E o senhor, nas primeiras medidas que tomou, já começou acertando. Aliás, eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos 8 anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois dos outros 8 anos, tenho a impressão, quer dizer, que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que a sua escolha para o Ministério, o Ministério colocando o juiz Moro, o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar 8 anos e depois, passando por Moro, ele fica mais 8. Então o Brasil vai ter 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Pode ser que isso não aconteça, mas se depender, eu não vou viver até lá, é claro, mas se depender da minha vontade e da vontade das pessoas que querem um Brasil para frente, 8 anos com o Bolsonaro e 8 anos com o Moro, vai ter 16 anos e um bom caminho. Faço voto, peço a Deus que isso se realize. Mas, presidente, só as suas ordens. Só eu falei, agora é a sua vez de falar. Silvio, muito obrigado por me atender. Eu sou um fã seu. Muito obrigado. Tenho acompanhado o Teleton na medida do possível. Realmente há um reconhecimento muito grande por parte da sociedade pelo trabalho prestado pela Associação de Assistência à Criança Deficiente e a grande contribuição. Ele vai dizer o que é. Agora não é minha, é pedir, respeitosamente, a quem votou em mim ou quem não votou em mim. Quem é fã do Silvio Santos, que faça uma doação nesse momento, que seja de R$5. Tá aí. Tá aí. O Silvio Santos... Silvio Santos vem aí, né? Silvio Santos vem aí. Ele disse 8 anos do Bolsonaro, mais 8 do Moro. Tá empolgado. Aguenta, PT. Eu queria... A turma do PT que não gostou desse negócio, não. Mas ele tá aí. Aliás, você estava aqui em off, a gente falando que o Bolsonaro é um mestre do marketing. Hoje, na Folha de São Paulo, tem um cara explicando exatamente isso, né? Que pode ter começado numa coisa sem querer, né? Tudo muito improvisado nas redes sociais e acabou virando um marketing bem trabalhado, né? Agora eu queria, viu, Luciano, além do marketing, permita, tem um dado aí que eu acho que é significativo de uma mudança de postura do presidente Bolsonaro em relação aos outros, é que ele faz questão de participar de programas populares de outras emissoras que não seja a Globo. Isso também é uma mudança. Por quê? Porque desde que a República reinstalou a eleição presidencial em 89, que foi eleito o Fernando Collor, que os presidentes da República recebem uma certa chancela do sistema Globo. E não só uma chancela, mas uma tutela. Eu quero lembrar aqui que quando o Sarney foi presidente da República, isso foi revelado numa entrevista do Maílson de Nóbrega, lá na Playboy, está lá, e eu tenho essa revista ainda, ele revelou que o Sarney chegou para ele e disse, vá conversar com o doutor Roberto Marinho. E aí o Maílson de Nóbrega pegou o carro, foi lá no escritório do doutor Roberto Marinho, na Rede Globo de Brasília, e depois que saiu do escritório do doutor Roberto Marinho, a CBN e a Rádio Globo estavam dando que ele era o novo ministro da Fazenda, mostrando o nível de tutela que a Globo e o Roberto Marinho faziam na presidência. A ponto de uma vez, num debate público, o Brizola, que atacava muito a Globo, dizia assim, venha para cá, doutor Roberto, venha disputar a eleição, não seja mais digno. O senhor quer mandar na cadeira do presidente, mas não quer disputar uma eleição. Venha para cá, discutir com o povo brasileiro. O Brizola fazia esse tipo de provocação. E esses gestos do Bolsonaro é importante, porque pela primeira vez na história deste país, desde 89 para cá,
um presidente da República... Nunca antes na história desse país. Nunca antes, né, que o sacatrapa presidiário de Curitiba, não gostava de dizer isso, nunca antes um presidente teve a coragem de dizer o seguinte: eu sou presidente do Brasil, não sou presidente da Rede Globo de televisão. Deixa eu dar um bom dia para Marta Reis, para a jornalista Kelly de Castro, a Leonete, o Marcos Nunes e Gélis Vieira. Não sei se vocês me permitem, porque esse fim de semana eu vi várias vezes, parece que é uma coisa orquestrada, conta a história de levar a embaixada do Brasil para Jerusalém, né, dizendo que era uma coisa que não devia se meter, que era coisa contra os árabes, né? E, capaz, existe... Por que essa questão, né? Onde só tem os Estados Unidos e a Guatemala. E o Bolsonaro diz que vai colocar o próprio FHC na entrevista para o Clarim. Vocês viram a entrevista do FHC para o Clarim? Né? Não vi. Aliás, o Jornal O Povo, quando vem para cá, o FHC volta a criticar Bolsonaro. Não é exatamente isso. Quem lê a entrevista lá, não é exatamente isso. Na verdade, a repórter pergunta se o Bolsonaro não gosta do Bolsonaro. Se o Bolsonaro é fascista. E, mais uma vez, o FHC disse que não. Ele pode ter manifestações autoritárias, que isso independe de qualquer coloração ideológica. E vai ver se ele vai colocar isso daí ou não no governo. Se for colocar, vai ter resistência, inclusive dele, FHC. Mas não disse que o cara, ao contrário, rechaçou. Não há fascismo no Bolsonaro. Aliás, ele reafirmou isso, que já tinha dito uma outra entrevista ao Estadão. Pois é, o cara perguntou de novo, ele reafirmou. Não vejo ali, porque o fascismo é uma coisa organizada, de Estado, e não vejo isso no Bolsonaro, de partido, né? Não tem isso. Bom dia, Márcio Manuel e Domingos Sávio. Os comunistas estão muito mais perto do fascismo do que o liberalismo. É só ver a história. O fascismo é contra o liberalismo. O fascismo nasceu... É o Estado... O fascismo nasceu para se contrapor o liberalismo que, na época, graçava na Europa, né? E o fascismo é uma espécie de vertente do comunismo. É o Estado. Né? Então, assim, a questão lá do Oriente Médio é complexa, mas eu vou tentar resumir qual é o problema disso. Por que o Brasil indo para Jerusalém, a principal crítica é que os países todos, a ONU, quer que aquilo seja repartido. E se botar lá para Israel, não haverá essa partição. E não tem nada a ver isso daí. Jerusalém é a cidade... Quando teve a partilha, em 1947, o Brasil ajudou. A ONU diz, vamos ter 2 estados, um palestino e um judeu. O judeu, no dia seguinte a esse decreto da ONU, passou a construir o seu Estado. E os árabes passaram a tentar destruir Israel. Em 1948, foi 1947, né? E ficou decidido assim, era bem menor Israel do que era hoje, e Jerusalém seria uma cidade neutra. Por que era neutra? Porque a Jerusalém é reivindicada pelas 3 maiores religiões monoteístas do Ocidente. O judaísmo, que é a mais antiga, o cristianismo, que é um berço daí, e o islamismo. Então, ela é dessas 3 religiões. Então, Jerusalém seria neutra. Mas o que aconteceu? Em 1948, Israel decreta o seu Estado, né, sua independência como Estado. Né? Não, já foi chancelado antes até, né? A partilha, e Israel só fez trabalhar. Nós vamos trabalhar, organizar a burocracia, construiu o seu Estado. Pronto, foi montado o Estado. No dia seguinte, não demorou 2 dias, não demorou 24 horas. No dia seguinte, Israel é atacado pela Liga Árabe, que estava ali composta por 5 países. E tentaram acabar. A Guerra dos 6 Dias. Não, a Guerra dos 6 Dias vem depois. Essa daí, assim que Israel declarou a sua independência, no dia seguinte, 5 países invadiram, e quando invadiram, a Jordânia tomou a parte oriental de Israel. Veja bem, a Jordânia é um país árabe. Durante 20 anos, a parte oriental de Jerusalém, que é reivindicada pelos palestinos para ser a sua capital, ficou sob o comando de Jordânia e nunca passou para os palestinos. 20 anos. E nunca ninguém reivindicava isso. É um país árabe, que lutou lá contra Israel. Pois bem, e aconteceu a intolerância religiosa na época. 70 sinagogas foram queimadas, quando a Israel Oriental estava sob o poder de Jordânia. Em 1967, aí sim veio a Guerra dos 6 Dias, quando tentaram afogar Israel, o Canal de Suez, tentaram, nenhum navio podia ir para Israel, tentaram acabar com Israel ali, afogando. A Israel, é assim? Israel acabou com esses países. Pelo Moshe Dayan, que tinha um tapa-olho. O Israel, e era o Nasser lá do outro lado, no Egito. Davi Nasser. Quando o Davi Nasser, o judeu, né? Quando tentou fazer aquilo dali, os judeus acabaram com a aviação
Egito sem sair em terra, sem sair. Dinamitaram todas as pistas e ainda deixaram bombas de efeito retardado. Era porque quando os caras tentavam construir, pam, explodia outra bomba. Mais de 700 aviões foram embora. Então, 18 mil morreram e 700... Nesta época, aí sim, a Israel toma de volta Jerusalém toda para ele, toma as colinas de Golã, porque não tinha água lá, onde tinha água nas colinas, uma parte estava com a Jordânia, ele tomou, veio lá para cá. E o que aconteceu hoje? Ele toma Jerusalém e diz assim, eu vou ocupar a Jerusalém ocidental. Então, todos as sedes de governo e as embaixadas que forem para lá, resumindo, vai para a parte ocidental de Jerusalém, respeitando lá a oriental, para se no futuro houver essa paz, porque o que aconteceu? Enquanto o Estado de Israel tentou fazer o seu Estado se manter e prosperar, no dia seguinte os Estados árabes tentaram acabar. E esses países, só resumindo, esses países riquíssimos, árabes, Arábia Saudita, Iraque, tudo seu riquíssimo petróleo, por que essa população da faixa de Gaza é tão pobre? Porque todo o dinheiro e toda a energia que eles usam lá é para acabar com Israel e não para fazer o seu próprio Estado. Então, quando o Brasil for botar a sua embaixada, vai ser para a parte ocidental de Jerusalém. E se amanhã houver um acordo de paz, que Deus queira que aconteça, a parte ocidental, a parte oriental está lá, para os palestinos ocuparem. E um detalhe, viu, Luciano? Essa sua belíssima reconstituição da história, para que as pessoas tenham noção, porque tem muita gente que escreve sobre isso, escreve bobagem. Não, acho que o Brasil vai contra a paz quando faz um negócio desse. Que vai pelo viés ideológico esquerdista. Porque essa reconstituição, inclusive, a posição brasileira no Oriente Médio sempre foi uma posição de respeito aos povos, não só o povo palestino, na verdade é o povo árabe, não existe povo palestino, é o povo árabe. E em respeito, tem mesquita em Israel. E em respeito também ao povo judeu, ao povo de Israel. Eu quero só lembrar aqui que o Estado de Israel é a única democracia do Oriente Médio. Eu acho engraçado que a esquerda brasileira ela tem uma retórica sempre em defesa da democracia. Pois a única democracia do Oriente Médio é Israel. Lá tem partidos de oposição, lá tem eleições, lá a mulher vota, porque a mulher, no mundo muçulmano, ela é subproduto. Ela vale menos do que 3 camelos. Eu quero dizer para algumas esquerdistas que ousam. Uma vez eu estava numa mesa com essas esquerdistazinhas, e ela dizendo bobagem contra Israel, eu digo, olha, cuidado, porque lá na Palestina você vale mais do que 3 camelos. Você é cidadão... A mulher só tem precedência lá no Israel quando ela vai caminha em campos minados. Pois é. Então eu digo, cuidado, porque vocês têm uma visão tosca, é uma visão contaminada por essa visão mentirosa esquerdista contra Israel. Então, na verdade, a posição brasileira nunca foi de confronto, mas sempre foi de respeito ao Estado de Israel e também ao direito do povo palestino de ter o seu Estado. Que, aliás, Israel concorda. O problema é que você acabou de dizer aí, os palestinos não querem ter o seu Estado, eles querem destruir Israel. E aí, vocês vão de convir que Israel tem o direito de se defender. E a partir desses ataques que o Luciano falou tão bem aqui, históricos, isso já é parte da história do mundo, Israel tomou a decisão, nós precisamos nos fortalecer tecnologicamente em armas para defender o povo judeu aqui. E eles têm um poder. Depois devolveu, ele tomou a faixa de Gaza, depois devolveu. Na negociação, inclusive, do Menachem com o Anwar Sadat. Quem é que toma conta de lá? O Hamas, o Hezbollah. O que esses caras querem? Acabar com terrorismo. Só terrorismo. Antes tinha o OLP. Né? O Hamas, que é aquele sheik, né, aquela coisa muito ruim, que deve estar nas profundezas do inferno, né? Ele vivia jogando bomba em Israel. Um dia, um helicóptero de Israel pegou ele tomando banho de sol, meteu um míssil na cadeira dele. Foi pedaço de sheik para todo lado. Mas aquele sheik é coisa muito ruim, aquele sheik do Hamas. Então, na verdade, ao colocar a embaixada brasileira na capital, o Brasil nada mais faz do que respeitar o Estado soberano de Israel que estabeleceu ali. Eu quero só lembrar... Mas o Bolsonaro disse, para quem escolhe a capital são eles. Mas é claro. E eu quero só lembrar aqui o seguinte, é porque a esquerda brasileira, que está presente nas relações dos jornais, os jornalistas esquerdistas, só puxam para esse lado. Eu quero lembrar que durante o governo do Lula, o Brasil construiu com o nosso dinheiro do povo brasileiro, não foram os palestinos. A embaixada palestina que tem lá em Brasília, que é suntuosa, foi construída pelo governo brasileiro, pelo governo Lula, às custas, às expensas do dinheiro da nação brasileira, do povo brasileiro. Eu não vi nenhum desses articulistas dizendo que isso era agressão a Israel. Porque a embaixada de Israel foi construída com dinheiro do povo judeu em Brasília.
A Embaixada dos Palestinos foi construída com nosso dinheiro, numa cortesia desmedida, do barbudo sacatrapa, hoje presidiário corrupto, condenado lá de Curitiba. Quando ele tinha a caneta na mão, ele fez esse gesto, um gesto de provocação, aí sim, de provocação ao povo judeu, que nunca quis retaliar, muito pelo contrário. Israel foi humilhado na relação diplomática durante os anos do PT. O governo Dilma humilhou Israel. Humilhou Israel. Israel é um Estado que tem a nos oferecer tecnologia, compartilhamento científico, porque o mundo árabe, infelizmente, é um mundo atrasado do ponto de vista tecnológico. Israel é campeão de startups. Israel pode ajudar, por exemplo, a convivência com a seca aqui no Nordeste. E o Bolsonaro já anunciou... Só correção, não o mundo árabe, mas o palestino. Sim, né? Palestino. Eu quero só lembrar também, Luciano, que os Estados Unidos da América do Norte, que são aliados de Israel, mas também são aliados de países árabes, como a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iêmen do Sul. Né? Eles têm inimigos lá, os Estados Unidos eles têm. O Iraque é inimigo, o Irã. Não, e outra coisa, são inimigos circunstanciais. Tem hora que aí se junta para brigar contra os outros. Exatamente. No próprio mundo árabe, há essa questão também. Eu quero só lembrar os curdos, os xiitas e os sunitas vivem brigando entre si. Eu queria só cobrar dos esquerdistas, que hoje se indignam com a decisão do Bolsonaro de mudar. Por que você não se indignaram quando o Brasil montou a preço de ouro a embaixada palestina não afronta o povo de Israel? O Brasil deveria permitir, óbvio, a embaixada palestina, mas não construída com o nosso dinheiro, como foi uma decisão do próprio Lula, quando ele era presidente da República. O Emanuel Gladstone está dizendo que concorda, sim, que o Bolsonaro tem que levar a embaixada para Jerusalém. E a Juliana Krasinski diz que estes pequenos gestos, que você falou, viu, Renato? Esse pequeno gesto do presidente Jair Messias Bolsonaro nos enche de orgulho e esperança. Oremos a Deus para que o projeto e consiga realizar seu projeto de um Brasil melhor. Todos nós queremos isso, né? E eu sempre... Bom dia para o Domingos Sávio, Senhor Pompeu, a Leonete, a Valdênia Silva e o Odair Pinto, que está ouvindo a gente. Eu vou repetir de novo a entrevista que eu fiz com o embaixador da Palestina no Brasil. Ele esteve aqui no Ceará, durante o governo do Cid, foi o segundo governo do Cid. E... Só existe paz para ele se Israel não existir. E eu entrevistei o cara, eu até contei já essa história lá na Rádio Assunção, que ficou um segurança na porta do estúdio, ficou outro a 10 metros do estúdio, ficou outro na porta da Assembleia. O homem era todo obcecado por segurança, com medo de sofrer um atentado contra a vida dele. Muito bem, eu tive que fazer a entrevista com o cara olhando para um segurança aqui, mostrando um revólver aqui do lado. Eu digo, esse cara vai achar o quê? Que eu vou matar o embaixador, pelo amor de Deus. E eu não me esqueço a pergunta que eu fiz a ele. Senhor embaixador, Israel tem dito claramente que aceita tranquilamente a construção do Estado palestino para que os dois povos possam finalmente conviver com uma certa harmonia, parar com essas animosidades. A resposta dele foi disso: nós não aceitamos, nós queremos a destruição de Israel. Então, quem tem o tom bélico contra Israel, infelizmente, não sou eu que estou dizendo, é a história que diz, é o povo, a Liga Árabe, que já atacou 2 vezes Israel, inclusive para destruir, literalmente, o Estado judeu. E não vão conseguir, nem conseguiram e nem vão conseguir. O Ronilson está dizendo, bom dia, amigo, já me arrependi de não ter votado no Bolsonaro. Aqui estava falando, está hoje na Folha de São Paulo, para especialistas, o eleito adota visual simples como tática. Aí vem trazendo aqui umas fotos, por exemplo, baldes e botijões de gás aparecem no fundo da entrevista, né? Coisa bem... Come pão com leite condensado no café, sem prato ou toalha de mesa, o pão em cima da mesa. Verdade, isso aí. Na mesa, uma raquete de matar mosquito. Na parede, uma bandeira do Brasil torta, colada com fita adesiva. Bolsonaro conversa com eleitores ao lado do deputado eleito. Um copo plástico com água, uma jarra de vidro vazio. Na entrevista, Luciano. Na outra entrevista, uma prancha de surf. Na entrevista que eu fiz com o Heitor Freire. Cabelo. Na entrevista que eu fiz com o Heitor Freire, que vai ao ar, já foi ao ar na sexta-feira, mas vai ser apresentado agora às 7h15 na TV Assembleia. Eu perguntei ao Heitor Freire, eu digo, Heitor, quem é o Bolsonaro, Heitor Freire, deputado? Porque ele conhece de perto, ele apoia, conhece de primeira hora e tal. E ele revela um detalhe que o Bolsonaro disse para ele que vai acabar com essa mordomia, negócio de comida sofisticada. Ele disse, rapaz, você me conhece, eu sou chegado, é o arrozinho com feijão e o ovo, o bife do Oião, né, que é conhecido assim, o ovo, que é o bife do Oião, né? Todo mundo sabe o bife do Oião é o ovo. E ele disse, olha, eu gosto de um arrozinho com uma feijoadazinha, um ovo, uma carnezinha assada. Eu não gosto de negócio de sofisticado, não. Vai ter muitas mudanças na rotina do Palácio do Planalto quando eu estiver na presidência. Quer dizer, esse é o presidente da República, uma pessoa simples. Eu não sei por que tanto ódio contra esse cara. Porque ele ganhou a eleição, mas foi o desejo do povo, vamos respeitar, pelo amor de Deus. É isso aí.
Bom dia para Gênia Azevedo, dizendo que é ótima forma de começar o dia ouvindo o nosso programa. Bom dia também para Maria Célia Mesquita e a Fabiola Duran. E o Ciro Gomes? Pois é, eu queria perguntar, embarcou no fake? Eu estava no sábado, eu fui para o Festival de Boneco do César, uma coisa maravilhosa, fantástico aquele negócio lá. Aí eu estou com a minha filha, olha quem está aí, era o Ciro, né? No mesmo dia, no dia anterior, ele tinha dado aquela entrevista lá para o Roberto Dávila. Eu não vi. É daquelas que você está aqui na calçada, vê a casca de banana do outro lado, e você atravessa para escorregar. Quer dizer, não foi uma coisa que o Dávila pediu. Aliás, o Dávila também foi um passando. Ele disse lá, o Dávila não sabia e deixou para lá, né? E o Ciro, olha só, chamou a atenção para isso, né? Olha, quem está falando bobagem não é nem o presidente Bolsonaro, não. Quem está falando são por exemplo, o Paulo Guedes. Você me permite aqui eu fazer uma coisa escatológica? Para quem não sabe, escatológica é coisa sujeira, nojenta, né? Tem dois sentidos. Tem a escatologia, que é o fim do mundo, e a outra que é de nojeira, de coisa que eu gosto nem de falar. Aí ele disse, você me permite? Eu dava, pois não. Mas tá aí o Paulo Guedes, uma jornalista entrevistou, perguntou para ele o que é que iria privatizar. E o Paulo Guedes disse, vou privatizar, aí aquela palavrinha, o C e o do curioso, né? Vou privatizar o cu do curioso. Aí o Dávila passou para lá. Olha, o Ciro viajou numa brincadeira. O Guedes, por mais arrogante que ele seja, jamais iria se descer essa baixaria, né? Dizer para uma mulher, uma jornalista, eu vou privatizar. Aí o Ciro falou, cara. Porque tinha um Twitter. O Twitter, na verdade, é de um site que faz uma sátira à Folha de São Paulo. Aliás, esse site incomoda a Folha, porque a Folha já tentou na justiça acabar com ele. Chama-se Falha de São Paulo. Aí logo depois o próprio site fez a brincadeira, dizendo, olha, eu sempre que dou aqui uma notícia, eu dou o link aqui do meu perfil para mostrar que aquilo é uma sátira, não é fake news, é uma sátira que a gente faz uma brincadeira. Aí ele, como foi dele, né? Ele repercutiu, dizendo que o Ciro brincou. O Ciro vai checar as fontes primeiro. Aí ontem fez uma brincadeira, não sei se vocês viram, outra brincadeira. Aí botou a foto do Ciro, do Flávio. O próprio Falha de São Paulo. Sim. O próprio, a Falha de São Paulo. Aí colocou um outro Twitter ontem, dizendo que o Vittar estaria grávido do Ciro. Olha, aí o Ciro ainda brincou, botou lá assim, olha, tira o olho que ele é meu. O Ciro depois pediu desculpa ao Paulo Guedes. Agora, só esse negócio dessas fake news, as pessoas têm que ter cuidado. Olha, cuidado, minha gente, vocês estão viajando na maionese. O Leonardo Boff, né? O Leonardo Boff entrou numa roubada, olha. O Nelson Mota, que é uma cabeça... E aí não foi fake news. Não. Né? É não entender a sátira que o cara estava falando. O Nelson Mota escreveu uma sátira e no final botou até o casinho, que é para dizer assim, isso aqui é uma brincadeira. Dizer, descoberto, realmente a conspiração petista se confirma. O Moro realmente é um agente da CIA, foi estudar em Harvard, mas o pretexto mesmo era fazer um curso da CIA, clandestino, etc. Aí ele começa dizendo isso, né? Que o Moro foi estudar em Harvard, mas era só uma fachada. Só uma fachada. Na verdade, era tudo planejado pelo CIA. O cara acreditava viajar no negócio desse. Aí o Leonardo Boff pega usou como isso, fosse uma prova. Usou como uma prova. E tá vendo? Eu sempre disse, Frei, pelo amor de Deus. Logo o Boff, né? Se fosse um cara qualquer, bruto, não, o cara estudado. Leonardo Boff, você dá vazão ao que o Ciro disse. Você acreditando nessas fake news. O Ciro disse, o Ciro pegou pesado, né? O Leonardo Boff disse que esse Leonardo Boff é um bosta. A bosta desse Leonardo Boff, essa palavra que o Ciro disse. Mas olha, tem cuidado, viu, jornalistas da esquerda do meu Brasil. Vocês estão muito afetados. E estão se apegando a tudo que é fake news. Cuidado, minha gente, cuidado. Tenham calma. A eleição já passou. A eleição passou, André. Esse povo não aprende, não. A eleição já passou, vira essa página, relaxa. Faz como a torcida do Fortaleza. Está no relax total, felicidade total. Bom dia para o Alexandre Viana, no P100, ouvindo a gente. Renato, como é aquele tal daquele conselho que você falou que tem aqui no Ceará, hein? Um conselho federal. Tem. O outro ponto da entrevista do Heitor Freire, que é do PSL. Não confundiu. O Heitor Freire, que é do PSL, que é do Bolsonaro, e o Heitor Ferrer, que é do Solidariedade, que também é um bom deputado estadual na Assembleia, reeleito, inclusive com uma boa votação. Mas o Heitor Freire disse, André, um negócio impressionante. Olha, para fazer a limpeza na marmota, na maracutaia, na politicalha dos 13 anos do PT, vai demorar um tempinho, porque os caras passaram de todos os limites. Aqui no Ceará, me disse o Heitor Freire, está na entrevista, assim, tem mais de 40 e tantos órgãos do governo federal, alguns deles
não se sabe nem onde é que funciona aqui no Ceará, mas tem um cabidezão de emprego. Os companheiros, a companheirada, com cargos de 10 mil, de 5 mil, de 8 mil, para não fazer absolutamente nada. Uns conselhos que se reúnem sei lá quando, para ganhar jeton e não trabalhar, e só onerar o cofre público. Isso é um negócio muito grave, que o PT usou e abusou nos governos. Aliás, há uma denúncia dessa aqui lá em Pimentel, lá em Minas, ele também botou gente do Brasil inteiro. Também. O Zena, o atual governador, tu tem aí, André, o Zena, atual governador de Minas, eu não sei se você tem, eu tenho aqui, ele contando uma entrevista na televisão lá, Globo, lá de Minas, a bomba armada pelo PT na gestão pública de Minas. Ele diz, é um absurdo, um conselho que tinha, era 30 e pouco, os caras simplesmente colocaram mais de 400 a 10 mil reais. Isto é um absurdo, é um verdadeiro absurdo. A denúncia é do governador eleito de Minas. O nome dele é o Zema, né? Eu estou procurando aqui, quando eu achar, eu boto. Se você achar aí, você bota também, porque é um negócio absurdo, isso tem que ser denunciado. Esse é o modo petista de governar. Quer dizer, sangrando desavergonhadamente as contas públicas, pelo amor de Deus. Nós não podemos aceitar mais isso. O governo é para servir a coletividade, não servir a um partido, não se aparelhar um partido como se um país como se fez com o PT, nos governos petistas, do lulopetismo comunismo. É impressionante. Esses caras são ervas daninhas, são uma espécie de praga de gafanhotos. O governo não é para isso não, minha gente. O governo é para servir o público. O governo é para ser enxuto, eficiente, competente. E não do jeito que o PT fez. A denúncia é gravíssima. É bom lembrar que quando a Luiziane deixou de ser prefeita de Fortaleza, ela participou de um conselho do BNDES que tinha uma reunião a cada 3 meses e salário mensal. Verdade. Nomeada pela Dilma. Conselho Fiscal do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES. A Luiziane participou. E eu acho, André, que era assim, recebia mensalmente, quando tinha reunião, tinha mais um jeton sobre essa reunião. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso, Renato. Tem que acabar com isso. É verdade, o que você está dizendo é verdade. A denúncia do governador Zena é uma coisa absurda, e ele diz com todas as letras. Os caras passaram, aqui no Banco do Nordeste, vou dar um exemplo aqui. O Banco do Nordeste, antes da era do PT, ele tinha, digamos assim, umas 15 diretorias. O PT transformou em 40. Uma diretoria dividiu em 3. Era o chefe do chefe do chefe, só para garantir cargos de comissionado e gratificação para a companheirada. Esse Banco do Nordeste aqui vai ter que ser enxuto. Se não foi, nesse período do Temer, eu não sei se foi, porque ainda hoje tem petista pendurado em cargo público, mesmo no governo do Temer. Mesmo no governo do Temer, ele não tirou. O Bolsonaro disse isso numa coletiva. Ele disse que vai mapear esses tem que mapear isso. Uns 3 anos. O Banco do Nordeste é o seguinte, tinha que a diretoria de assuntos, o André era o diretor. Aí pegou a tua diretoria e transformou em 5. Na geração petista, em que o deputado da cueca mandou e desmandou no Banco do Nordeste. Enquanto você procura o Zema, deixa eu dar um bom dia para Catarina Soares, o Vespa Filho, dizendo que tomando meu café com a melhor da informação que são os senhores. O William Moreira, aqui em Minas Gerais, Pimentel, governador, colocou 540 conselheiros no hospital. Pronto. Isso aqui é o William falando lá de Minas Gerais. Bom dia, William. Bom dia, Antônio Ferreira. Mara Nunes, bom dia, pessoas lindas. Mara Nunes, você também é linda. Jânia Azeredo. Heitor Ferrer, um homem sério. Seu melhor comentário é: no Ceará se conserta buraco no asfalto com borra de café. O Xandão, o que vocês acharam da entrevista do senhor Sérgio Moro no Fantástico? Assisti. Eu também não vi nada de novo, né? Na verdade, eu não assisti muita coisa, né? Mas eu vi a repercussão de madrugada numa emissora de rádio. Mas diga aí, você assistiu? Ele estava bem zeloso, eu também dizia, todo mundo cuidado para não cair em pegadinha, enfim. E a jornalista o tempo todo perguntando se vai ser candidato a algum cargo eletivo. Chato aquilo, né? Perguntou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Sabe, é o tipo da coisa. É como o cara perguntar o Dória. Hoje, né? O cara nem assumiu o Ministério da Justiça. E o senhor vai ser candidato a presidente da República. E pouco, né? O Dória... Ele explicou porque não renunciou aí do cargo. Ele disse que até por um zelo com a família dele. Porque ele disse que é um camarada visado. Exatamente. E aí? E se ele deixa de ser juiz e sofre um atentado? Porque ele disse, não quero morrer tão cedo. Mas se acontecer isso, minha mulher vai ficar desamparada? Exatamente. Então, e indo para o lado do futebol, é como se perguntasse, Fortaleza foi campeão, vai para a Série A em 2019.
Renato, será que você vai ser o técnico do Fortaleza em 2020? Não tem condição. O Dória, na primeira coletiva, o jornalista disse assim: o senhor é candidato à presidência da República? Eu digo: meu filho, eu ainda nem assumi o governo. Eu tenho um governo de 4 anos e vou apoiar o Parece governo. falta do que perguntar. Não, é para... Aí perguntou também a jornalista marrom. Perguntou o que aconteceria se ele tiver uma séria divergência com o presidente eleito Jair Bolsonaro, e ele saindo pela tangente, até que ele disse: se eu tiver uma divergência, o cargo é do presidente. Claro. Ele faz o que prevalece. Coisas doidas, umas perguntas, parece que não são jornalistas. Quem foi eleito foi o presidente da República. Não, e a repórter bonitinha pergunta: mas o senhor anda armado? Resposta dele: não vou dar resposta sobre minha segurança pessoal. Eu vou dizer como é que eu vou revelar. Que coisa mais doida, cara. Tá aqui, tem um trechozinho do Romeu Zema. É o governador de Minas. Denunciando armário de empregos em autarquias. Maracutá petista, bota aí. Sobre a questão do IPSENG, o senhor pretende, então, criar uma outra autarquia? Não, é o IPSENG, mas que seja essa interferência política, mudar o estatuto dele. Hoje, os cargos do IPSENG estão loteados. Eu estive lá semana passada, tinha 16 conselheiros, hoje são 540. Todos do partido do governador, do Brasil inteiro, pessoa que nunca trabalhou com saúde ou com previdência, hoje ganha dinheiro lá dentro do IPSENG. Não é cabide de emprego, mas é um armário de empregos. Então, está tendo um total desvirtuamento. O atual governador de Minas, ele loteou o Estado entre todas as pessoas do partido dele que perderam a eleição no Brasil inteiro. E deu no que deu. Brasil inteiro. Esse governador muito obrigado, William Moreira, é né? o Pimentel, confirmado aí. ele é o Pimentel do PT. Esse é o outro petista de governado aí. 540 caras do Brasil inteiro que não ganharam as eleições. Aí depois veio um petista e disse: rapaz, mas Renato, você ataca muito. Eu digo: não ataco o PT, eu estou citando um fato. Você quer que eu concorde com um negócio desse, meu amigo? Em cima Me poupe. Em falar em PT, 540 cargos comissionados. Em governos aparelhados, o Banco do Nordeste vai ter que ser descontaminado também, viu? Inclusive, o Heitor Freire já tem uma informação de prima. Ele me disse em off. Vai botar a prima para trabalhar? Não, de primeira. Que sabe de muitas marmotas que aconteceram lá. E eu digo: meu amigo, descontamine esse negócio, porque o que o povo quer é instituições que funcionem para o Brasil, não para partidos, que foi isso que o Bolsonaro prometeu na campanha. O Pedro Bial fez uma entrevista célebre na última sexta-feira com o Gabeira. E o Gabeira deu uma aula do que é a Venezuela. Gabeira maravilhoso. Deu uma aula do que é a Venezuela. Levou até 2 venezuelanos que participaram. Destruíram a Venezuela. Dá pena ver aquilo, Renato. Foram longe demais. Socialismo bolivariano. Foram longe demais. Pelo lulopetismo. As pessoas fugindo da Venezuela. Só quem fica na Venezuela é quem não pode sair, ou pessoas velhas, pessoas idosas que não têm mais saúde, não têm mais... Você já notou, André? Os primeiros saídos foram jovens. Você já notou que PSOL, PCdoB e PT não dão mais uma palavra sobre a Venezuela? Eles simplesmente esqueceram que a Venezuela existe do mapa. Apagaram do mapa da América do Sul a Venezuela. Eles não dão uma palavra, eles não comentam, eles não falam. Mas, meu amigo, vocês são responsáveis por isso. Vocês chancelaram todas as políticas ditatoriais do Maduro e do outro, do Chávez, o outro pilantra, que já morreu. Né? O William Moreira, lá de Minas, mais um detalhe, ele disse que o pior, para piorar, o hospital, que é onde os 540, era o conselho desse hospital, 540 foram contratados, para piorar, o hospital está praticamente fechado, quando antes era referência. É como você falou, a praga de gafanhotos. Esse é a praga de gafanhotos, é o modo petista de governar, né? De poupe, né? E eu quero saber o que eles vão fazer com essa companheirada que vai ficar desempregado. Vocês vão querer trazer para os governos do PT para inchar a máquina. A gente precisa ficar atento a esse negócio, porque não é possível isso. Você perde a eleição, rapaz, volta para casa ou vai trabalhar. Ou esses caras não têm onde trabalhar. Só querem trabalhar na política, na mamando, nas tetas, agarrado das tetas do Estado. Chega, ninguém aguenta mais isso. O Brasil deu um não bem grande, um rotundo não a isso tudo nas urnas. O Brasil não quer mais isso. O Brasil quer um Estado eficiente, pequeno, produtivo, que faça esse país prosperar e não cabide de emprego para gente que não tem o que fazer. Porque parece que esse povo não trabalha em canto nenhum, tem competência para estar em canto nenhum, tem que estar nessas mamatas da coisa pública. Olha aí. Você viu ontem, Luciano, a ombudsman do jornal O Povo? Eu vi, mas... Não, saiu em defesa da Folha de São Paulo, dizendo que o
presidente não pode ameaçar cortar verba publicitária, esse tipo de coisa. Mas tem um artigo primoroso, acho que é a Letícia Alves. O Jornal O Povo se vende, eu sou a Folha amanhã. Não, é a Letícia Alves, que também é do Jornal O Povo, essa sim, fez um artigo que eu achei maravilhoso, fazendo uma crítica. Olha, também o jornalista é muito arrogante. Então tem que ver, a imprensa também merece crítica. E outra, a imprensa tem que se acostumar com essa forma de Bolsonaro fazer. Bolsonaro vai primeiro sem intermediação. O que é o jornalista? É uma intermediação. E por causa disso, daí, achou que era um deus. Muitas vezes fala com o presidente da República, com governadores, com senadores, e se acha o máximo. E outra coisa, também a Paula, né, também falando sobre o jornalista lá, Jamin Acosta, né, lá do Americano. Eu digo, olha, até o título é assim, perguntar não ofende, né, que é esse chavão. Aqui não é pergunta. Ela diz, olha, ali você pode fazer uma pergunta, pode fazer uma pergunta incisiva, pode fazer uma pergunta séria, forte, mas sem ofender. Não precisa ofender, fazer discurso. Ela até citou que no Manual da Folha, olha, as perguntas devem ser de forma direta, rápida, objetiva e curtas, sem fazer discurso. Isso. O cara fazia um discurso de oposição em cima do Trump. Falar que não é por causa disso que ele merecesse perder as credenciais. Mas o jornalista tem que fazer uma revisão também do seu modo de operar, o seu modus operandi, né? Então a Letícia fez um artigo maravilhoso que se contrapõe a da Ombudsman, né? O Ombudsman certamente já tinha escrito, né? Que saiu da Letícia, eu acho que foi anteontem, e dizendo, olha, hoje o jornal vai ter que estar preocupado, em vez de estar atrás de assessor, de não sei o que mais lá, o que é que está nas redes sociais. Porque o cara fala direto e sempre tem o filtro do jornalista, que muitas vezes distorce. É lamentável, mas muitos dos nossos colegas distorcem aquilo que é dito pelo entrevistado. Na contramão. Bota o filtro da sua ideologia. Na contramão do que disse a Ombudsman no Jornal Povo, ela devia ler a coluna do J.R. Guzzo, da Veja, da semana retrasada, em que ele faz um libelo em defesa da liberdade de imprensa, óbvio, e ele diz o seguinte, que Bolsonaro pode dar a oportunidade de mudar uma relação que sempre foi muito promíscua entre as verbas oficiais e a imprensa brasileira, que sempre viveu muito dependentemente da verba oficial. E isso sempre foi usado politicamente pelos governos de plantão. Getúlio Vargas fez muito isso. Perseguindo, inclusive, jornais liberais, que defendiam políticas diferenciadas da política dele de populismo trabalhista. E as verbas do catete não iam para esses jornais. E Getúlio Vargas é um de esquerda. Então, essa relação promíscua da imprensa com a verba pública, isso precisa mudar mesmo no Brasil. Oxalá o Bolsonaro faça isso. Não retaliando, mas usando uma relação diferente. Por exemplo, a verba oficial, ela deve ser, sabe para quê? Para ser usada em campanhas educativas, para ser usada em publicidade legal de interesse público e não apenas para irrigar o caixa de empresas de comunicação querendo ter um tratamento privilegiado. Porque essa é a marca da relação. E a imprensa não tem coragem de dizer isso. Fica se escondendo atrás de argumentos fajutos, como esse argumento da Ombudsman do Jornal Povo. Ela não tem coragem de tocar o dedo na ferida. Eu ainda vou esperar um dia que a nossa imprensa tenha uma relação com o poder como tem a imprensa norte-americana, que não depende de verba oficial. Lá, o mercado americano sustenta a liberdade de imprensa, porque eles criaram uma nação exatamente para ter a imprensa como um contraponto ao Estado, ao governo. Mas, mesmo assim, é preciso ter um nível de respeito. Para mim, aquele jornalista da CNN faltou com respeito ao presidente dos Estados Unidos. O Donald Trump não é um qualquer, não. Ele é o presidente dos Estados Unidos, inclusive o presidente dele, daquele jornalista, que tem todo o direito de ter votado na outra candidata, é um direito dele. Mas o presidente é o Trump. E ele tem que respeitar. Assim como o Bolsonaro tem que ser respeitado. Numa coletiva, é inadmissível que uma jornalista venha dizer, ô Bolsonaro, não, senhor presidente, me poupe. O cargo exige uma distância regulamentar entre o jornalista e o presidente da República. Exige e impõe. E impõe. Então, vamos baixar essa bolinha aí. E se querem falar realmente de verba oficial e jornalismo, vamos falar da relação que sempre foi promíscua dos órgãos de imprensa com as verbas oficiais. Topam esse debate? Esse seria um bom debate. E esse seria um bom momento para fazer isso. 5h47, seguindo adiante, é a prisão do Joesley, hein? Preso novamente, né? Pilantra. Eu acho que ele está no lugar onde ele não devia ter saído, André. Esse Joesley é um bandido. Aquele acordo de delação premiada muito mal costurado com o senhor Rodrigo Janot. Aquilo eu nunca engoli, aquela
aquela coisa do Janot. O Janot armou um arapuca, ele queria destruir o governo do Temer, porque o Temer não aceitou reconduzi-lo para um terceiro mandato na PGR. Essa que é a verdade dos fatos. O Luciano já várias vezes, com uma riqueza de argumentos e fatos, mostrou que a campanha da PGR sobre o Janot, quando ele era o procurador, nunca foi republicana contra o Temer. Era uma mera perseguição ao governo do presidente Temer, sem entrar aqui nos méritos, se ele tem culpa ou não no cartório, que isso vai ser julgado futuramente no processo da justiça. Quando ele deixar a presidência, ele vai responder, e aí eu quero ver se as provas vão aparecer para condená-lo, porque ninguém pode também condenar ninguém sem prova, tem que ser condenado dentro da prova. Agora, o que o senhor Janot fez na época da PGR era uma perseguição política, atrasou o Brasil, atrapalhou o nosso crescimento econômico, a economia já era para estar bem melhor do que o que está, mas graças a Deus teve um Temer entre a deslocada da ex-presidente e o presidente que vai tomar posse em janeiro, porque o Temer vai entregar um Brasil bem melhor do que a bagaceira que ele pegou no deslocado governo petista de dona Dilma Rousseff. E o Paulo Guedes quer manter, Luciano, o Levi no BNDES. Eu acho isso perigosíssimo, você nem tanto, né? Não, eu acho que o Levi... Estão pegando aí... Aquela história da Dilma? Foi da Dilma. Só que o Levi foi chamado... O Levi não é petista, certo? Não, o Levi foi chamado para tentar salvar não tem outro, não que tem estava que ser esse Levi, aqui dali. Ele já está num cargo bom e outro que foi mantido aí foi o cearense, o Mansueto, que é muito esse bom é muito técnico, né? E parece que ele vai ser foi mantido, assessor né? econômico do Tasso Gereissati. Vai ser mantido também lá. Eu acho que o Levi é um bom nome, independente, porque ele não é ideológico. Sabe o que é que eu acho? Um bom nome, técnico. eu vi numa coluna a perspectiva de botar o Meirelles como embaixador brasileiro em no Washington para trazer negócio. Eu acho essa uma grande sacada. Sem dúvida. Porque o Meirelles é homem do mercado. E o Meirelles, como ministro, como embaixador, que é bom que os ouvintes saibam, o cargo de embaixador, embora muitas vezes, na grande maioria dos cargos, se privilegie os embaixadores de carreira do Itamaraty, ele é um cargo de livre nomeação do presidente. Pode ser nomeado pessoa. Eu cito só que o Itamar Franco foi embaixador brasileiro em Roma, o pai de Andrade foi embaixador brasileiro em Portugal e não eram do Itamaraty, não eram de carreira, mas existe a possibilidade de ser. Então, eu acho que o Meirelles, em Washington, para os negócios brasileiros, para desenvolvimento de negócio do Brasil com a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, eu acho que é uma boa sacada se o Bolsonaro concordar com isso. Claro, ele está analisando, enfim. Eu acho que seria uma boa para o Brasil. Ele tem demonstrado isso, de buscar quem é interessante, quem não é partidário, né? Isso. Buscando técnicos. O Moro não é do partido dele, jamais. Ao contrário, lembram que uma vez criou até assim, o Moro se encontrou no aeroporto e parece que o Moro não reconheceu, depois ligou para se desculpar, que na verdade não tinha reconhecido, não era nem ainda candidato, né? Pois é, não era um cara... Buscou quem? Um cara que tem credibilidade, um cara que representa todo esse movimento, né? Foi um grande movimento que houve no Brasil de tentativa de recuperar até a autoestima do brasileiro, porque está muito cansado de tudo quanto era corrupção para um lado, era insegurança de um lado e a corrupção de outro. Era a insegurança graçando aqui na periferia e o Planalto cheio de corrupção. Então, Moro significava isso daí, chamou um ícone disso daí, né, que é contra o crime organizado e contra a corrupção. Então, Moro tem grandes condições de fazer isso daí. O que é que o Guedes tem que fazer agora? Que dizem que ele não é muito bom de gestão, né? Diz que ele é um cara maravilhoso de leitura e fez muito bem durante os planos econômicos todos como é que ia se portar a economia. Então, ele é muito bom nisso daí. Então, tem que ter bons gestores, né? Por exemplo, esse Mansueto é um técnico, mas que já um bom gestor. O Levi é também um cara bom gestor. O Meirelles, muito bom, serviu a governos X e governos Y, né? Serviu ao Brasil, não serviu a governos. Então, o quanto melhor de técnicos que ele possa reunir para tirar o Brasil do buraco e crescer, porque se a gente conseguir fazer essas reformas, que a gente estava lá, não foi só política, assim, no aspecto, porque, o que é que eu achava do Janot? É que ele era dilmista, tinha na cabeça dele que o Temer deu um golpe e queria se vingar. Isso é um aspecto político partidário que eu achei nas atitudes do Janot. A outra era o corporativismo. Ele faz parte da casta que seria mais atingido com a reforma da Previdência, também não queria a reforma da Previdência. Então, tudo aquilo que Brasil ele fez... se lixe, né? Pois Brasil é, tudo aquilo... Pode até ser na cabeça dele achar que a reforma fosse ruim para o Brasil. Vamos lá que ele deixasse isso daí, né? Que não é que o Brasil se lixasse, que na cabeça dele fosse outra coisa. Mas, mesmo assim, agiu de forma parcial
como não deve ser. Tudo bem que o procurador não se exige dele muita imparcialidade, mas ele foi parcial no aspecto de fazer interesses próprios e de corporações, quando estava ali para servir o interesse do Brasil. O PC Noronha, a coluna dele hoje é assinada pelo nosso amigo Roberto Moreira, e ele está informando aqui duas coisas interessantes, que o blocão da oposição no Senado já está praticamente fechado sem o PT. É o PDT, o Cid Gomes está costurando essa aliança, o PSB, o PPS, a Rede, que tem aquele senador Randolph, e o PRTB, sem o PT. Nota-se aqui que... E o PCdoB, porque o PCdoB vai ficar sem representante no Senado, já que a única senadora do partido, a Grazi Otin, perdeu, rodou nas urnas. Então, o PDT está levando a cabo o projeto dele de fazer uma oposição diferenciada, sem se contaminar com o ódio petista que perdeu a eleição. Isso é muito bom. Tem essa nota aqui. Uma outra nota que eu queria chamar a atenção aqui, e essa me chamou a atenção, eu até era para ter falado com o André, mas não me lembrei. Isso é um antagonista. Que o Tasso Gereissati, nosso senador Tasso Gereissati, junto com Alberto Goldman, aquele que não tem voto nem para ser síndico do prédio dele em São Paulo, é um fracassado político, inclusive do extinto Partido Comunista Brasileiro, mas é ligado ao grão tucanato de São Paulo, ao Serra e ao Fernando Henrique. Eles estão com o movimento de impedir que o Dória tome o PSDB. E se eles não conseguirem, eles já disseram... Eles vão entregar o PSDB. Vão entregar e saem do partido. Então... É por isso que eu digo... Vai fazer uma falta. Agora eu vou dizer que é por isso que eu digo que o nosso senador Tasso não está se posicionando e acho difícil ele ser presidente do Senado. Até por conta disso. Ele está contra o governador de São Paulo, podendo se aliar, porque o Tasso é um liberal. O Tasso é socialista de onde? Mas está contra? Ora, hein? Está contra? Então, se ele está nesse grupo contra o Dória, participando de articulação com o Serra, eu não entendo mais nada. Eu acho isso tão estranho. Está um antagonista. Eu vi. Tu não viu? Eu acho isso que... Agora, estou achando que o senador Tasso está muito calado, quer dizer, ele não fala, não se posiciona, e ele quer ser ungido, assim, presidente do Senado. Eu acho que... Sei não, eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Vamos aguardar. Agora, esse blocão aqui é a realidade. Isso aqui é trabalho, viu, Luciano? Do Cid, que é um baita de um articulador. Eles estão mostrando, na prática, que o PT está fora do projeto de oposição do PDT. E, aliás, o PDT faz muito bem ficar distante do PT. Não sei como é que vai ser a coisa aqui no Ceará, mas aí... Porque o Ceará é um negócio totalmente diferente, né? Porque aqui eles têm uma aliança com o PT e com o governador, que é do PT. Olha, o Temer disse que só sanciona o aumento do Supremo depois que o auxílio moradia for... Certíssimo. Certíssimo, presidente. Porque é bom chamar a atenção disso daí. Eu pensei que o Temer não ia ter essa coragem. Tá porque esses sacatrapos do STF, o que é que eles diziam? Não, a gente vai tirar o auxílio moradia, né? E vamos agora colocar esse aumento, vai oficializar. E tudo bem, muita gente foi levada no bico com essa conversinha. E agora que o reajuste foi dado, já tem gente fazendo um movimento. Não deve tirar também o auxílio moradia. Fique com o auxílio moradia e mais esses R$6 mil de reajuste. Mas o Toffoli tem um compromisso público. Então, o Temer fez o que o Senado devia ter feito. Ó, a gente aprova aqui. Primeiro vocês cancelam o auxílio moradia e ato contínuo a gente aprova aqui no Senado. Era para ter feito isso, era o Senado. Eu acho que o Temer está certíssimo. Eu acho que está aí. Está aí. O Temer ganhou quer dizer, um elogio gratuito meu, porque eu jamais imaginei que o Temer, um homem que é tido como processado, que vai sair algemado do palácio, as pessoas dizem, tá aí, ele teve uma coragem de dizer, não, você não prometeu acabar com o auxílio moradia, acabe que eu sanciono. Se você não acabar, eu não sanciono, vai ficar aqui. E aí o outro presidente resolve o que vai fazer. Aí eu quero ver o que é que o Senado... Porque, André, é brincar com a cara de nós brasileiros. O Toffoli assumiu o compromisso público de acabar com esse auxílio moradia. Então, cumpra isso, presidente Toffoli. Assine. Só para vocês saberem, no finalzinho do programa, aonde estamos. O Luiz Sérgio Santos compartilha aqui uma matéria recente da revista Super Interessante, que é uma pena, né, que vai sair de circulação. Sou fã da Super Interessante desde criança. Muito boa. Vocês sabiam que o Brasil, em número de assassinatos, tem mais crimes, mais mortes do que Estados Unidos, Canadá, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, China, Mongólia, Malásia, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Portugal, Espanha,
Reino Unido, Até a Coreia do Irlanda, Norte. França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Deus. Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Áustria, Marte todinho, Hungria, Vênus. Ucrânia, Grande tudo. Romênia, Moldávia, Bulgária, Eslovênia, Croácia, Bósnia, O Sérvia, Brasil tem mais Montenegro, homicídio que esse país tudo. Albânia, Grécia e Macedônia. Pronto. Esses países todos juntos. E aí bota aí Marte, Vênus, Plutão, Júpiter. Não tem, não. Isso aqui é certo. Mas eu tô... Isso é uma vergonha, André. Isso aí tá aí. Isso Porque aí esses países todos juntos. Dentre eles, isso é uma herança maldita. dentre eles, Estados Unidos e China, que são dois gigantes. É, mas os sociólogos de esquerda dizem que não, os criminosos são vítimas da sociedade, eles são um produto dessa sociedade desigual brasileira. Balela, conversa mole, papo furado. E isso levou o povo a tomar uma decisão na eleição, votar no Jair Bolsonaro. Aqui a Letícia conseguiu. A postura de Bolsonaro revela não somente a relação pouco amigável que ele estabeleceu por parte dos veículos, mas uma escolha que é sinal desse tempo de mudança pelo qual o país está passando. Em um cenário de descrença acentuada, não sem motivo, do povo contra a imprensa, por que não optar por se comunicar de forma direta, em uma linguagem que dá pouco espaço à distorção, olha aí, né? E em meio que pode ser consultado por qualquer um com acesso à internet? Quem é essa jornalista? Isso é Letícia Alves, o texto maravilhoso Muito dela, bom. que se Parabéns, contrapõe Letícia. a ombudsman. Muito interessante. Você devia ser a ombudsman do jornal. É, Tá bom. muito Então, boa. até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Um abraço a todos. Olha que foto. Olha aqui. Bote aqui, Luciano. Vai lá. Olha aqui. Os tricolores. Olha o leão aqui. Olha o leão. O leão é campeão da Série B. Campeão brasileiro. Isso aqui. Então, um abraço forte. Que semana radiante teremos a partir do sábado com a vitória do Tricolor de Aço. Bom dia, até amanhã, com a graça de Deus. Encerrando aqui no programa, fora com vocês aqui no Facebook, renovando apelo para que vocês interajam com o nosso vídeo, que partilhem principalmente. Grande abraço, até amanhã. Uma sobrevida com o empate. Ele perde o jogo, mas ganhou uma sobrevida. Agora ele